Olá, internautas. Continuamos aqui na Faculdade 2 de Julho, no lançamento do livro Comunicação e Cultura. Eu converso agora com o professor Henrique Freitas, um dos autores dos artigos aqui também. Professor Henrique, você está no portal de notícias Repórter Hoje, Rede Criativa. Fala para a gente aqui, para os internautas, sobre o quilombo pós-moderno, que é um dos artigos que está nesse livro. Bem, nesse artigo eu tento articular um pouco as formas de resistência étnicas contemporâneas que se dão nos veículos de comunicação de massa, né? Costumamos pensar essas formas de resistência geralmente em lugares em que costumamos identificar de uma forma mais nítida, como nos blocos afro, como em agremiações que trazem em seus nomes já essa marca de uma resistência étnica. No entanto, muitas vezes não costumamos modular e pensar nessas formas de resistência nos veículos de comunicação de massa, que muitas vezes são pensados apenas como instrumentos de detração, né, dessa representação étnica. Então, a minha proposta é pensar dentro desses veículos de comunicação de massa, alguns produtores, artistas, diretores, que de certa forma vêm problematizando essa questão da representação étnica no Brasil, inclusive produzindo representações que eu chamo de contradiscursivas, ou seja, que se propõem a pôr a nu a questão do racismo no Brasil, a questão do racismo nos veículos de comunicação de massa e trazer representações que, de certa forma, questionam todo um status quo relacionado à condição étnica hoje no Brasil, a essa tensão étnica que se vive hoje no Brasil. Levando-se em consideração que os veículos de comunicação de massa são lugares estratégicos, já que atingem um público muito amplo, um público muito vasto. Na sua visão, professor, o que falta nos meios de comunicação para que os negros sejam inseridos em maior número? Primeiro, uma oportunidade no que tange a uma formação em relação a essa linguagem audiovisual. Então, por exemplo, quando percebemos hoje projetos como o Oicabum ou a CUFA no Rio de Janeiro, o que esses projetos estão buscando fazer? Instrumentar os jovens para que eles tenham um domínio dessa linguagem audiovisual, para se tornar, inclusive, produtores. Não ser mais aqueles sujeitos que vão ser representados nesses veículos de comunicação de massa, simplesmente, muitas vezes de uma forma estigmatizada, mas para que esses sujeitos eles possam produzir programas comerciais, para que possam ocupar esse lugar estratégico, né, esse lugar de poder, efetivamente, que os veículos de comunicação de massa proporcionam. Não é? Ok, professor, muito obrigado e parabéns aí pelo livro. Espero que seja um sucesso e que venha outro. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Ok, eu conversei com o professor Henrique Freitas, um dos autores dos artigos que está no livro Comunicação e Cultura. Continuamos aqui na Faculdade 2 de Julho. Eu converso agora com a professora doutora Verbena Córdola, uma das autoras dos artigos do livro Comunicação e Cultura. Verbena, eu sei que você gosta muito de instigar a reflexão e a discussão. O que você propõe nesses artigos? Bom, na verdade, esse artigo ele propõe falar um pouco sobre a incomunicação dentro da sociedade da comunicação, da informação. O que seria essa incomunicação? Seria justamente mostrar para o leitor que, embora nós vivamos na sociedade da informação, talvez essa sociedade da informação, ela não dê espaço, principalmente através dos meios de comunicação de massa, não dê tanto espaço assim para a diversidade, para que todos de fato se comuniquem. Então eu, na verdade, com esse artigo, eu busco suscitar uma reflexão acerca disso. Como é que os meios de comunicação têm atuado, não é, no sentido de deixar explícito para a sociedade essa diversidade de pensamento, essa diversidade ideológica, enfim, é isso que eu busco no artigo, fazer com que o leitor questione junto comigo se de fato a sociedade contemporânea, através dos meios de comunicação, tem dado espaço a todos, tem garantido o espaço à diversidade. De qual o princípio dessa investigação, de onde você partiu para fazer essa investigação, para chegar nesse artigo? Na verdade, esse artigo ele surge de várias leituras, principalmente dos temas que são discutidos por vários teóricos dos estudos culturais da escola de Brigham, na Inglaterra, né? Então, a gente parte dessa questão e, ao mesmo tempo em que a gente concorda com algumas
aportações desses teóricos, a gente também questiona algumas outras delas, porque, por exemplo, embora a sociedade contemporânea, a sociedade globalizada, ela seja uma sociedade plural, que não cabe mais, né, onde não se cabe mais essa coisa do purismo cultural, mas neste artigo eu procuro reivindicar um pouco a questão da identidade cultural e principalmente a questão da identidade latino-americana. Ok, professora, muito obrigado. O Portal de Notícias Repórter hoje agradece e parabéns aí pela iniciativa do livro. Obrigada, nós aqui agradecemos pelo prestígio que vocês estão dando aqui nesse momento tão importante. Ok, eu conversei com a professora doutora Verbena Córdola. Ok, continuamos aqui na Faculdade 2 de Julho. Eu converso agora com a professora Cláudia Pantoja, que vai falar um pouco sobre o seu artigo, além do corte e colagem. Explica aí para os nossos internautas, Cláudia, como foi esse artigo. Bom, esse artigo trata especificamente de edição ou montagem cinematográfica. As terminologias podem até divergir, mas o conceito em si é o mesmo. E eu analiso, nesse caso, a diferença entre técnica e linguagem. Você pode ter pouca ou muita tecnologia barata ou tecnologia de monta e cara, o que conta mesmo é você saber aplicá-la. E o artigo ele vai se debruçar, eu vou me debruçar nele, exatamente nessa diferença e em como você pode otimizar os recursos técnicos na construção da narrativa. Como partiu a investigação, a pesquisa para este artigo? Parte basicamente de uma discussão bem teórica, entretanto, ela é toda entremeada com exemplos de ordem prática. O artigo nasceu inicialmente do meu tema de mestrado, da minha dissertação, em que eu analisava o filme brasileiro Nós que Aqui Estamos, Por Vós Esperamos. E claro que esse material é reduzido, ele é compilado, a linguagem é um pouco simplificada para alcançar um número maior e mais diversificado de leitores. E a experiência de estar participando deste livro? A experiência é a melhor possível. Essa é a primeira edição do livro, mas a intenção é de que os professores daqui da Faculdade 2 de Julho continuem publicando no Comunicação e Cultura 2, no 3, no 4. A gente quer provar que a reflexão teórica e a análise, a pesquisa científica, elas não estão restritas ao universo da universidade pública. A particular pode e deve investir sim nesse meandro também. Ok, professora, o Portal Repórter hoje parabeniza a iniciativa e agradece. Eu que agradeço. E uma boa leitura. Ok, é isso aí.